Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é o Eduardo e hoje na minha leitura da Bíblia de Estudo NTLH farei a leitura aqui, ou darei continuidade à leitura da Introdução ao Antigo Testamento, hoje lendo a partir do ponto 7, Períodos da História de Israel no Antigo Testamento. A história do povo de Deus do Antigo Testamento divide-se em 8 períodos. Examine aqui um convite para examinar o quadro histórico que está no final da Bíblia. 7.1. O primeiro período vai de mais ou menos 1900 a 1700 a.C. e nele viveram os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. A escravidão no Egito e Êxodo, a saída, mais ou menos de 1250 a 1030 a.C. O líder nesse período é Moisés. A conquista e posse de Canaã, mais ou menos de 1250 a 1030 a.C. O povo de Israel é comandado por Josué e pelos juízes. O último juiz foi Samuel. O Reino Unido, mais ou menos de 1030 a 932 a.C., o povo é governado por 3 reis, Saul, Davi e Salomão. O Reino Dividido, de 1931 a 1587 ou 586, e o Reino de Israel, ao norte, durou 200 anos. Samaria, sua capital, caiu em 722 a.C., conquistada pelos assírios. O Reino de Judá, ao sul, durou 345 anos, tendo chegado ao fim com a conquista de Jerusalém pelos babilônios em 587 ou 586 a.C. O período do cativeiro, também chamado de exílio, começou em 722 com a conquista de Samaria. Os moradores do Reino do Norte, Israel, foram levados como prisioneiros para a Síria. 136 anos depois, em 587 ou 586 a.C., Jerusalém foi conquistada e os moradores do Reino do Sul, Judá, foram levados para a Babilônia. A volta do povo de Deus à Terra Prometida começou em 538 a.C., por ordem de Ciro, rei da Pérsia, que havia dominado a Babilônia. Vários grupos de judeus voltaram para a terra de Israel, ficaram morando nela e reconstruíram o templo e as muralhas de Jerusalém. O último período e o intertestamentário, isto é, o que fica entre o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. Ele vai de Malaquias, o último profeta, que profetizou entre 500 e 450 a.C. até o nascimento de Cristo. Esse período é chamado de helenístico por causa do domínio, do poder e da cultura grega. O rei grego Alexandre o Grande começou a governar Israel em 333 a.C. De 323 a 198, o governo foi exercido pelos Ptolomeus, descendentes de um general de Alexandre. De 198 a 166, o domínio foi dos Seleucidas, descendentes de um general de Alexandre que havia governado a Síria. De 166 a 63, Israel viveu 103 anos de independência, sendo o país governado pelos Asmoneus, que eram descendentes de Judas Macabeu, o líder da libertação de Israel. Em 63 a.C., Jerusalém caiu em poder dos romanos e passou a fazer parte do Império Romano. O governo em Israel era exercido por reis nomeados pelo imperador de Roma. Um desses reis foi Herodes, o Grande, que governou de 37 a 4 a.C. E o ponto 8. Valores religiosos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento registra a experiência que os seus autores e o povo de Israel tiveram com Javé, o verdadeiro Deus. As nações vizinhas tinham vários deuses e deusas, que eram adorados na forma de imagens, ídolos. A crença de Israel era diferente. Javé era o único Deus de Israel e dele não se faziam imagens. Javé era o Deus único, Criador e Senhor do universo. Ele era um Deus vivo e salvador, sempre vivendo com seu povo. Esse Deus impunha aos seus adoradores leis e normas morais que tinham em vista um procedimento correto nos relacionamentos da vida. E havia leis sociais que protegiam interesses das outras pessoas, inclusive as marginalizadas, e do povo como um todo. Esse Deus perdoava as pessoas que quebravam as suas leis, mas o perdão era somente concedido na condição de as pessoas se arrependerem, confessarem o seu erro e se disporem a corrigir-se. As pessoas que permaneciam no pecado eram julgadas por Deus e castigadas. Javé fez com o povo de Israel uma aliança, pela qual ele prometeu ser o Deus de Israel. E o povo, por sua vez, prometeu ser fiel a Javé, disposto a seguir e obedecer às suas leis.
Essa doutrina fundamental da crença do povo de Israel é complementada por estas palavras que Jesus pronunciou por ocasião da instituição da ceia. Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Por meio de símbolos e de profecias, o Antigo Testamento preparou o povo de Deus para a vinda do Messias, aquele que Deus iria enviar a fim de trazer salvação completa para as pessoas. Para se entender bem o Novo Testamento, é necessário recorrer ao Antigo Testamento, porque este forma a base para os ensinamentos encontrados no Novo Testamento. Mas nem todos os ensinamentos encontrados no Antigo Testamento têm validade para os cristãos. O cristão lê o Antigo Testamento com a luz que vem da maneira de Jesus interpretá-lo e completá-lo. Jesus disse: "Não pensem que eu vim acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo." E logo adiante, Jesus afirmou algo que é totalmente novo. Vocês sabem o que foi dito: amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Essas palavras de Jesus sobre inimigos vão muito além do ensinamento do Antigo Testamento sobre o assunto. Os ensinamentos do Antigo Testamento sobre a lei, o culto, a conduta das pessoas, a sua vida, a sua morte e a sua vida após a morte são entendidos e vividos pelos cristãos à luz da revelação completa e final que se encontra no Novo Testamento. Essa daqui então foi a leitura da introdução ao Antigo Testamento, finalizando aqui essa leitura na Bíblia de Estudo NTLH. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.